1 Reis, capítulo 18, verso 30, 36, 37 e 38. Diz assim: E Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, seja conhecido neste dia, que Tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me, para que este povo possa saber que Tu és Senhor, e que Tu tens feito se volver novamente o seu coração. Então, o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, o sacrifício, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava na trincheira. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre suas faces e disseram: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém? Tome teu assento, muito breve. Eu quero falar sobre a oração em níveis mais profundos. Talvez dificilmente nós temos pessoas que oram em níveis profundos. Porque na grande parte das vezes que nós nos relacionamos com Deus, nós estamos na superfície. Na grande parte das vezes que nós oramos, nós estamos de uma forma muito superficial. E é por esta razão que Deus muitas vezes não se manifesta para conosco. Mas Deus, Ele quer que eu e você venhamos entender a oração em níveis mais profundos. E quando eu digo isso, eu quero me referir ou usar como base a vida de Elias. Quando nós olhamos para o texto que retrata a vida de Elias aqui, no texto que nós lemos, vai mostrar Elias orando em nível profundo. Elias coloca Deus no centro da sua oração. O foco da oração de Elias é Deus. O centro da oração de Elias é Deus. A oração de Elias gira em torno de Deus. Se você observar, a nossa oração ela não alcança profundidade, ela não alcança níveis profundos, porque ela está, muitas vezes, em volta de nós mesmos. A nossa oração, na grande parte, gira em torno de nós. Ela não gira em torno de Deus. E este é um grande erro que nós cometemos. Mas quando nós olhamos para Elias, todas as vezes que ele orava, a oração dele girava em torno de Deus. Ele centralizava Deus na oração, e então ele alcançava níveis profundos na oração. Então, quando eu e você aprendermos a orar, e a nossa oração girar em torno de Deus, então nós alcançaremos níveis profundos. Nós estaremos em níveis profundos de oração. E então nós nos manifestaremos para Deus de maneira espiritual e teremos a manifestação de Deus. Nós precisamos entender isso. Porque se a gente não entender isso, a gente sempre vai estar orando errado. Se a gente não entender isso, a nossa oração continuará sempre girando em torno de nós, girando em torno das nossas vontades. E aí, quando a gente se esquece das nossas necessidades, nos faltam as palavras, porque a nossa oração sempre estará voltadas às nossas necessidades, voltadas aos nossos gostos, e isso muitas vezes faz com que Deus não se manifeste. Quando nós entendermos a oração
e que ela é o principal caminho para Deus. A gente precisa entender o seguinte: a oração é o principal caminho para Deus. A oração é o principal elo de comunhão que temos com Deus. Para termos comunhão com Deus, é o que nos vincula a Deus. Portanto, oração não se faz para pedir. A oração, ela se faz com desejo pela presença de Deus. E quando a gente entender isso, a gente vai aprender a ter uma vida constante de oração. Os discípulos de Cristo disseram assim, eles observaram Jesus operando milagre, eles observaram Jesus curando pessoas, eles observaram Jesus ensinando com tanta autoridade e propriedade. Mas quando eles abrem a boca para pedir algo a Jesus sobre ensinamento, ele diz assim, ensina-nos a orar. Eles poderiam dizer, ensina-nos a curar, ensina-nos a operar milagre, ensina-nos a ter autoridade. Mas eles disseram, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos a orar. Então eles entendem que tudo aquilo que havia em Jesus era proveniente de uma vida de oração. Quando nós olhamos para Moisés, nós vamos perceber que Moisés subia ao monte e lá estava com Deus. E quando Moisés descia do monte, o seu rosto brilhava, a ponto das pessoas não suportar olhar na face de Moisés. Então Moisés colocava um véu sobre o seu rosto, para que as pessoas não fossem ofuscadas, porque Moisés entendia a capacidade e o princípio de estar com Deus. Então aprenda uma coisa, oração em nível profundo é estar com Deus. Oração em nível profundo é estar com Deus. Mas para que a gente possa entender isso, a gente tem que entender que lá em 1 Samuel vai dizer que Ana orou ao Senhor. E ela orou em um nível profundo. E ela era uma mulher estéril, mas ela ora com lágrimas. Ela derrama as lágrimas dela diante de Deus e Deus abriu a madre de Ana. Deus fez com que ela fosse mãe. Ela entendeu que através da oração, de se manifestar para Deus, de entrar em uma profundidade de oração, Deus ouviria ela. E é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer ser ouvido por nós. E Ele quer nos ouvir. Porque a oração, ela precisa ser uma via de mão dupla. A oração, ela nos coloca, preste atenção nisso aqui, a oração, ela nos coloca em uma via de mão dupla. Nós vamos ao encontro de Deus e Deus vem ao nosso encontro. A prova disso está no livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, que diz assim, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, a oração é um encontro com Deus. É quando a gente entende que a oração nos coloca em uma via de mão dupla. Eu me achego a Deus e Deus se achega a mim. Se a gente não entender isso, queridos, a gente sempre vai estar orando ao vento. A gente sempre vai estar orando ao acaso. A gente sempre vai estar orando motivado pelas necessidades. Ou seja, estaremos fazendo o que é certo com a motivação errada. Então, a oração em nível profundo é se achegar a Deus. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, todas as vezes que eu for orar, todas as vezes que você for orar, você precisa entender, eu estarei me achegando a Deus. E quando você tem esse sentimento, você consegue alcançar níveis profundos de oração. É por isso que muitas pessoas têm uma intimidade com Deus, que outros que ainda que orem, não têm. Porque um entendeu o princípio da oração, e outro orou sem entender o princípio da oração. Então quando a gente vê Ana orando, ela se achega a Deus. A gente vai observar em Isaías 38 que Ezequias adoeceu de uma doença mortal. Ele recebe o decreto da boca de Isaías, mas a Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede e orou com lágrimas e chorou abundantemente. Mas o que Deus faz quando ouve a oração de Ezequias? Ele vai, ainda que Isaías não tinha saído do pátio, a Bíblia diz que Deus fala com Isaías dizendo, volta e diga a meu servo Ezequias, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Olha que
o texto traz uma verdade para nós, que Deus respondeu com muita rapidez. Por que muita rapidez? Porque a Bíblia vai dizer que Isaías não tinha saído ainda do pátio, e Deus fala com ele. Então, neste momento, Deus está ouvindo a oração de Ezequias, enquanto Isaías está saindo. Então Deus muda o decreto sobre a vida dele por causa de uma oração. Aqui a gente aprende que uma oração em nível profundo muda decreto sobre a nossa vida. Então a gente precisa entender também de uma forma muito profunda que a oração é uma ferramenta poderosa que nós temos. É melhor dizendo, uma ação poderosa que nós tomamos. Quando você decide orar, Deus decide agir. Quando você decide orar, Deus decide agir. Agora, uma grande verdade da qual nós não podemos fugir é que todos nós sabemos que temos que orar, mas não temos orado. Nós sabemos o que deve ser feito, mas não temos feito. Quando eu e você começarmos verdadeiramente a orar, ter uma vida de oração, você vai experimentar a presença de Deus todos os dias na sua vida. Você vai experimentar a glória de Deus na sua vida. Então a gente precisa entender isso. Então quando a gente entende que Ana orou e Deus mudou a vida dela, quando a gente entende que Ezequias orou e Deus mudou o decreto sobre a sua vida, quando a gente entende que Jesus falou que através da oração em Mateus capítulo 21, verso 22, e tudo o que pedis em oração crendo, já recebeu. Creiam que já o recebeu, que a oração, ela muda o agora e ela muda o depois também. Então a gente precisa orar com profundidade. A gente tem que deixar de orar no raso. A gente já não ora, e quando a gente ora de maneira muito rasa, muito superficial. Então, é tempo da gente mergulhar em águas mais profundas. Se a gente olhar a nossa vida como um todo para com Deus, nós temos sido muito superficiais. Temos sido muito superficiais, muito rasos com Deus. A nossa adoração é rasa, a nossa oração é rasa, o nosso cultuar a Deus é raso. A nossa vida com Deus, de uma certa forma, é rasa e superficial. É por isso que a gente vive mais questionando do que experimentando a glória de Deus na nossa vida. Então Deus está te chamando para orar. Mas Deus está te chamando, sobretudo, para orar em níveis mais profundos. A Bíblia nos ensina que a oração, lá no livro de Tiago, capítulo 5, verso 14, a oração da fé curará o enfermo. Então precisa entender que a oração ela tem que ser com fé. E é a fé que nos leva a níveis profundos. Então a oração da fé curará o enfermo. Perceba o que a Bíblia revela sobre a oração. E essas revelações, elas precisam estar em nosso coração todas as vezes que a gente vai orar. Todas as vezes que a gente estiver orando, as revelações sobre a oração precisam estar fervendo no nosso coração. A gente tem que entender assim, a Bíblia diz que a oração da fé curará o enfermo. A Bíblia diz que Ezequias orou e Deus o curou. A Bíblia diz que Ana orou e Deus abriu a sua madre. Então a gente precisa entender essa oração em um nível muito mais profundo. Então entenda que a partir de hoje você precisa orar em níveis mais profundos. Todas as vezes que você se colocar a orar, você vai dizer, eu vou orar em níveis mais profundos. Eu vou clamar em níveis mais profundos. Em Tiago capítulo 5, verso 16, diz que a oração de um justo é poderosa e eficaz. Então a gente precisa entender que a oração, ela tem poder e ela tem eficiência. Ela é eficaz. Se essas verdades não estiverem dentro de nós, quando nós estivermos orando, então a nossa oração se dará nas superfícies da fé. Superfícies da busca. Então Deus está te chamando para buscar Ele com muito mais profundidade. A oração é poderosa e eficaz. O que eu entendo? Que todas as vezes que eu estou orando, poder está sendo gerado. Todas as vezes que nós estivermos orando, poder está sendo gerado.
Todas as vezes que você estiver orando, você vai entender e vai começar a ver que, à medida que você está orando, poder está sendo gerado no mundo espiritual e no mundo físico. E Elias sabia disso. Era por esta razão que ele preparou o altar para receber resposta. Então entenda que eu vou chegar nesse texto ainda. Tiago, capítulo 4, verso 18, diz que nós precisamos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. Mas entenda aqui 5 verdades para que nós venhamos entender com maior profundidade o que quer dizer oração em níveis mais profundos. Oração em níveis mais profundos. Eu quero que isso fique escrito no teu coração. Eu quero que esta frase, ela fique cravada nas tábuas do teu coração, porque todas as vezes que você for orar, você vai dizer oração em níveis mais profundo. A minha oração em nível mais profundo. É isso que Deus quer que nós venhamos compreender. A primeira observação que eu faço na oração de Elias é a intensidade. E muitas vezes nós não temos intensidade na nossa oração. A Bíblia vai dizer ainda no livro de Tiago que Elias era um homem como eu e você, como nós, sujeito às mesmas paixões, mas que ele orou com, aí agora a observação é que é importante. Ele orou com fervor. E fervor fala de intensidade. Preste atenção nisso aqui. Porque primeiro, quando Elias chega diante de Acabe, ele diz, olha Acabe, segundo a minha palavra, não haverá nem chuva e nem orvalho. Quando Elias sai dali, a Bíblia diz que Elias, preste atenção, a Bíblia diz que Elias orou com fervor para que não chovesse. É isso que Deus quer que eu e você tenhamos. Intensidade. Porque nenhuma oração em nível profundo se dá sem intensidade. Nós precisamos ser intenso naquilo que nós fazemos. Nós precisamos nos entregar. Então, Elias orou com fervor. Você está entendendo que todas as vezes que nós orarmos, nós precisamos ser intenso com Deus? Não é o quanto você ora, mas o quão intensa é a tua oração. Não é o quanto nós oramos, mas quão intenso nós somos. Quão intenso você está sendo na tua oração. Então, não é orar por orar. Não é orar porque tem que orar. É orar porque eu quero orar. É orar porque a Bíblia me ensina a orar. É orar porque orar é benefício para mim. Orar porque a oração muda situações, muda circunstâncias. A oração gera cura, gera milagre. É orar porque eu entendo que a oração, através dela, emana poder. Então, quando nós entendemos isso, a gente entende a necessidade de sermos intensos com Deus. Intensos na oração. E a intensidade nos leva à profundidade. A intensidade nos leva à profundidade. A intensidade nos leva à profundidade. Deus está dizendo, a intensidade nos leva à profundidade. Ninguém pode mergulhar no raso. Se você quiser alcançar níveis profundos, você precisa ir para mais fundo. Você precisa mergulhar, você precisa ser intenso. Então você precisa entender isso, que a intensidade é necessário para gerar profundidade. Todas as vezes que você orar, ore com intensidade. E essa intensidade te levará a uma profundidade. Segunda coisa que eu quero que você entenda. Todas as vezes que nós nos colocarmos a orar, nós vamos orar com o coração quebrantado. Porque a oração ela não pode partir de fora, ela tem que partir de dentro. E quando nós oramos um coração quebrantado, Deus não despreza. Por que que Deus ouviu a oração de Ezequias? Porque o seu coração estava quebrantado. Por que que Deus respondeu a oração dele? Porque o coração dele, a oração que ele fez, partiu de um coração quebrantado. Por que que Deus mudou a história de Ana? Porque a oração dela partiu de um coração quebrantado. A Bíblia fala em Salmos 51, verso 17, que Deus não despreza um coração quebrantado. E quantas vezes eu e você já oramos, mas o nosso coração está nas nossas preocupações.
Quantas vezes nós oramos e, embora nós estávamos falando coisas ou palavras com a boca, mas no nosso coração nós estávamos tão longe daquilo que nós estávamos falando. Então nós precisamos entender que quando nós oramos, nós precisamos estar com o coração sensível. Coração quebrantado fala de coração sensível, fala de coração humilde. Então, se no nosso coração, se em nós, Deus não encontrar um coração humilde, então nós não alcançaremos a profundidade em Deus. Então entenda que é necessário que o teu coração esteja quebrantado, acompanhando a tua oração. Porque um coração quebrantado também te impulsionará à profundidade. O coração quebrantado te impulsionará a uma profundidade de oração. Olha que revelações profundas para a nossa vida. Para todas as vezes que nós formos orar, isso aqui está cravado no nosso coração. A terceira coisa que eu quero que você entenda é um coração rasgado. Assim como na época de Joel, o povo que vivia de uma forma muito rasa, de uma forma muito superficial, de uma forma muito externa, Deus usa o profeta Joel dizendo assim: rasgai não as vossas vestes, rasguem os vossos corações. Ele estava dizendo assim: Deus está esperando de cada um de vocês que vocês rasguem o coração. E muitas vezes, querido, tem faltado isso em mim e você. Nós não temos rasgado o nosso coração, porque coração quebrantado é uma coisa e coração rasgado é outra coisa. E o coração rasgado nos leva a um nível muito profundo de oração. Então Deus está dizendo que para nós alcançarmos um nível profundo de oração, nós precisamos rasgar o nosso coração. Quando nós rasgamos o nosso coração diante de Deus, quando nós rasgamos o coração, é rasgar o interior, é a gente mostrar as nossas vísceras para Deus, é a gente mostrar o nosso lado de dentro para Deus e dizer: Deus, é isso aqui. Gente, quando nós entendemos isso, a gente entra numa profundidade de oração na qual poucas pessoas conseguem chegar. Deus está nos chamando, Deus está te chamando a ter um momento de oração em níveis mais profundos. É por isso que nós começamos a nossa vigília hoje com esta palavra, para que quando você começar a orar aí, você possa se derramar, você possa esquecer do mundo físico, porque você estará inserido dentro do mundo espiritual. Quando nós oramos, nós precisamos entender que se nós estivermos ligados a este mundo físico, então nós não alcançaremos profundidade no mundo espiritual com Deus. Quarta coisa que eu quero que você entenda: com todo o coração. Nós precisamos orar com todo, ou seja, na totalidade, por inteiro. Nós não podemos orar com reservas. Nós temos que orar sem reservas. Jeremias 29:13, o Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Perceba que os textos mencionados falam muito a respeito do nosso interior, que precisa ser externado para Deus, que precisa ser mostrado para Deus. Então, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É buscar a Deus com a totalidade do teu coração. Quando a gente faz isso, a gente alcança níveis mais profundos na oração. E é isso que vai mudar a nossa vida. É isso que vai nos aproximar de Deus. É isso que vai fazer com que eu e você sejamos íntimos de Deus. Íntimos de Deus. Quinto e último, a oração. Presta atenção nisso aqui. A oração precisa ser sede de Deus. A oração precisa ser sede de Deus. E poucas pessoas entendem isso. A oração não é a busca por uma bênção. Primordialmente não. A oração não é busca por um milagre. Primordialmente não. A oração primordialmente ela precisa ser sede de Deus.
desejo por Deus. E é isso que Elias, é isso que Moisés nos mostra com a sua vida. Elias dizia, e aqui eu volto a compreender esse texto de 1 Reis, capítulo 18, verso 30. A primeira coisa que Elias faz é levantar o altar de Deus. O altar do Senhor que estava quebrado. Isso aqui, ele não orou até que o altar estivesse reparado. E a gente não tem observado esse detalhe importante. Então, Elias entendia que ele só poderia alcançar profundidade com o altar. Ele entendia que precisava reparar o altar. E quando ele ora, ele é intenso, porque ele começa orando dizendo: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel. Agora, olha porque esse quinto e último ponto da pregação é tão importante. Eu disse que a oração precisa ser sede de Deus. Por que você está orando? Porque eu tenho sede de Deus. Eu tenho sede da presença de Deus. Por que a gente bebe água? Porque a gente tem. Então a gente vai à fonte porque a gente tem sede. Exclusivamente por isso. Agora, quando Elias ora, perceba: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje. Ele diz isso. Ele está desejando a presença de Deus. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, Elias está invocando a presença de Deus. Por esta razão, entenda que a gente só vai alcançar níveis profundos de oração quando a nossa oração for sede de Deus. A nossa oração não pode se dar pelos problemas que nós enfrentamos, pelas lutas que nós enfrentamos. A prioridade não pode ser essa. A prioridade da oração precisa ser sede de Deus. Por que você está orando? Porque eu tenho sede de Deus. Por que você está buscando? Porque eu tenho sede de Deus. Por que você ora tanto? Porque eu quero Deus. Então a gente precisa entender que a nossa oração, ela só tem profundidade quando nós temos sede de Deus. Se a gente entender isso, queridos, a nossa oração nunca mais será a mesma. A gente vai entender que através desta oração de profundidade, ou através dessa oração em níveis profundos, nós geramos no mundo físico aquilo que nós fazemos com que se manifeste no mundo físico, aquilo que geramos no mundo espiritual. Nós geramos primeiro, como diz Elias aqui. Então ele começa a gerar através da sua oração. E a Bíblia diz, queridos, que ele busca a resposta de Deus. Ele pede ao Senhor que ouça ele. E a Bíblia diz que o fogo caiu do céu e consumiu todo o holocausto. Sabe o que isso nos ensina? Que a oração em níveis profundos traz resposta de Deus para nós. Traz manifestação de Deus para nós. Traz poder de Deus para nós. Deus revelará a glória dele em resposta da nossa oração. Deus revelará a glória dele em resposta da tua oração. A tua oração trará resposta de Deus. Deus revelará o seu poder em resposta à sua oração, em resposta à sua busca. E isso nós precisamos entender com muita profundidade. E ele será glorificado. Há um propósito de Deus em responder eu e você. Há uma glória de Deus que será derramada sobre mim e sobre você. Mas nós precisamos entender a oração em níveis mais profundos. Chegou o tempo de você sair do raso. Chegou o tempo de você sair da superfície e alcançar níveis profundos em Deus. Níveis profundos na questão espiritual. E Deus se revelará a mim e a você. Receba esta palavra no teu coração.